Então, para dar um rápido resumo, né, do querido amigo André Jackson, ele é atualmente juiz federal e professor, né, já foi advogado da União, né, ex-advogado da Advocacia Geral da União, lamentou muito, chorou muito pela perda desse qualificado quadro, né? É coautor do livro, tanto Improbidade Administrativa, né, que nós escrevemos, muito focado em concurso público, como também o mais recente Lei de Improbidade Administrativa, né, que nós escrevemos, já está na sua terceira edição, e eu vou fazer uma confissão a vocês. O mérito desse livro é 90% do Dr. André Jackson. Ele quando nós conversamos, acho que foi o primeiro coautor que eu, no meio das escritas, né, quem já escreveu o livro sabe como é, você começa, cada um escreve uma parte, vai discutindo, e no meio da escrita eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que correr atrás dele, ele está muito na frente, né? E o André realmente é uma máquina de trabalho como juiz federal e também como autor. E foi um grande acerto ter escolhido ele como parceiro para esse livro. O grande mérito do livro é dele. Os erros, os problemas, provavelmente a culpa é minha. Pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual, já foi, como eu disse, ex-consultor jurídico, substituto do Ministério da Previdência, ex-coordenador-geral de Direito Administrativo daquela consultoria, já foi aprovado nos concursos para juiz federal, advogado da União, procurador da Fazenda, procurador do Banco Central, procurador federal, procurador do Estado do Rio Grande do Norte, advogado da Caixa Federal, e isso em um tempo muito curto, né, um período muito curto. O André realmente é um quadro notável, um profissional notável. E, meu amigo, é uma grande honra dividir o livro com você, e é uma grande honra dividir essa live também com você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. É uma satisfação estar aqui com você, uma felicidade e uma honra poder coordenar o curso de Improbidade Administrativa com você. Não, a honra é toda minha. Esse bate-papo, pessoal, é para a gente já iniciar, né? Tá fazendo o lançamento do nosso curso hoje. Ele está com desconto muito especial de início. Falem com o Ricardo, quem tiver interesse. Quem é aluno Premium já sabe que é o melhor curso online do país, que você tem a oportunidade de aprofundar o tema analisado no curso Premium, tanto em aulas gravadas, como aulas ao vivo de aprofundamento, com alguns professores e autoridades convidadas, né? Basta dizer que entre os professores convidados nesse curso Premium Lei de Improbidade Administrativa teremos o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Você tem material exclusivo, uma monitoria durante todo o curso, para no grupo de WhatsApp tirar dúvidas sobre o tema Lei de Improbidade Administrativa. Então, além de mim, além do professor André Jackson, teremos também uma monitoria, monitores que estarão lá, junto também com alunos qualificados que participarão, ajudando a tirar dúvidas, a debater, a aprofundar, a distribuir a troca de material e experiência sobre o assunto, né? Então, é um curso para quem quer aprender, para quem quer aprofundar o tema, né? Então, já iniciando essa nossa live, vocês podem fazer perguntas, enviar perguntas sobre o assunto. Eu queria trazer, para a gente iniciar essa conversa, André, uma pergunta meio que serve como pontapé, né? Na tua opinião, quais foram os principais objetivos dessa mudança, dessa reforma que ocorreu na lei de improbidade administrativa, né? Claramente houve uma, digamos, reação do legislativo e, portanto, da sociedade representada em relação ao uso do texto original da lei 8429. Para alguns foi um avanço, para outros um retrocesso, mas na sua opinião, o que você acha? E antes, deixa eu te falar uma coisa que o Ricardo acabou de me lembrar aqui nos comentários. Pessoal, um ponto importante, né? Além de tudo isso que o curso Premium Lei de Improbidade Administrativa oferece, cada inscrito, todos os inscritos, receberão também um exemplar da nova edição do livro Lei de Improbidade Administrativa comentada, escrito pelo Dr. André Jackson e por mim, tá bom? Mas, André, na sua opinião, quais foram os principais objetivos da reforma promovida na Lei de Improbidade pela Lei 14.230? Na sua opinião, foi retrocesso, foi avanço, foi a busca de um ponto de equilíbrio? O que você acha? Meu amigo, a reforma da LIA teve por objetivo combater excessos no sistema de responsabilização por ato de improbidade, né? O antigo quadro normativo ele gerava um risco de punições desproporcionais
na medida em que não se separava adequadamente as meras irregularidades e os erros de gestão dos atos praticados com má fé ou desonestidade. Então, a reforma da LIA teve por objetivo restringir a punição por improbidade para as condutas mais graves, direcionando a responsabilização para os atos revestidos de desonestidade ou má-fé e possibilitando, por outro lado, um ambiente de atuação mais eficiente para os gestores públicos honestos, né? Em relação se houve um retrocesso ou aperfeiçoamento, eu entendo que, de uma forma geral, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa representa um aperfeiçoamento institucional. Embora tenham ocorrido algumas modificações disfuncionais, pontuais, não é possível deixar de reconhecer que houve um aperfeiçoamento do sistema de responsabilização por ato de improbidade com a reforma trazida pela Lei 14.230. Ótimo, ótimo. Eu também concordo, André, que foi uma tentativa de aperfeiçoamento. Óbvio, quem tem uma visão mais punitivista, né, pensa que não, mas eu acredito que foi sim um aperfeiçoamento. Vi muitas injustiças praticadas pelo uso excessivo. O processamento numa ação de improbidade, alguém que cometeu uma mera irregularidade, às vezes nem cometeu, né, ele traz uma nódoa, uma mácula, que é muito difícil de ser reposta, né? Então, a forma como muitas vezes, óbvio que a maioria dos autores das ações de probidade faziam com responsabilidade, mas algumas ações ajuizadas sem, digamos, o devido cuidado, a devida empatia, isso gerou certamente danos a pessoas honestas ou que cometeram meras falhas, danos muito graves. Eu lembro de ter, para citar apenas um caso, né, de ter vivenciado uma ação de improbidade ajuizada contra o dono de um pequeno bar numa cidade do interior, porque ele vendeu uma grade de refrigerantes para a prefeitura. A prefeitura não, digamos, e obviamente ele não tinha como ter conhecimento disso, não adotou, digamos, os ritos burocráticos necessários para a contratação direta, e ele simplesmente foi também incluído na mesma ação de improbidade. Eram 12 refrigerantes, né, para um restaurante, para uma pequena festa de uma pequena cidade no interior, de 20 mil habitantes. Então, para ajudar ali, aquela creche ali, ele vendeu pelo preço dele normal, e de repente teve que pagar advogado para se defender de uma ação de improbidade, né? Vários excessos que ocorreram, sobretudo no uso da modalidade culposa, talvez tenham gerado essa reação, que eu acredito sim que foi uma evolução institucional. Agora, ao mesmo tempo, há muitas mudanças que não estão sendo bem compreendidas por quem aplica no dia a dia, né, a lei de improbidade administrativa. Eu vi aqui, Nathalie, minha amiga Nathalie, que você também está inscrita, aliás, você já está inscrita no curso. Muito me honra pela sua qualidade profissional. Muito obrigado por já estar nesse novo curso Premium, você que já participou de tantos outros sobre outros temas, né? Mas, André, eu também concordo que é uma evolução institucional. Acredito que a busca de um ponto de equilíbrio, acho que é essa a evolução, é tentar buscar. Querida colega Carol Lascala também, colega da AGU, né, está aqui presente, muito, muito bom vê-la. Veja, eu concordo com a evolução institucional. Acho que a busca de um ponto de equilíbrio é um grande desafio. Entender as mudanças da lei, que é bem recente, né? São bem recentes, para aplicar corretamente na defesa de agentes em relação a processos, inclusive, anteriores. Mas um ponto que chamou muito a atenção foi a exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade, né? Você acha que isso altera de forma significativa o cenário de responsabilização, né, e da atuação dos órgãos de controle? Sem dúvida, sem dúvida. A exigência de dolo específico, ele altera de forma significativa o sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, né? Especialmente em relação aos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário ou que atentam contra os princípios da administração pública. Que antes da reforma, somente era exigido
o dolo genérico. Após a reforma, passou-se a exigir esse dolo específico, que, além da consciência e vontade do agente em praticar o ato, deve ser aferida uma finalidade específica para a configuração do tipo, bem como a intenção de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outro. Com isso, por exemplo, um agente público que danifique hoje um bem público de forma intencional, ele não vai mais responder por ato de improbidade administrativa. Só vai responder se ele tiver a intenção de se beneficiar ou beneficiar um terceiro. Então, a partir daí, você já vê a mudança radical em relação ao novo sistema de responsabilização da improbidade administrativa. Não, verdade. Eu já tive casos, já vi casos, né? Na época, na AGU, obviamente, não estava na advocacia privada, agora estou na advocacia privada, né? Talvez eu tenha até contato com alguma ação de improbidade, mas na AGU, muito mais enquanto pesquisador de direito administrativo, mas já vi ação de improbidade movida contra motorista porque bateu o carro. Poxa, né? E foi para isso que se criou um regime de responsabilização para a improbidade? Certamente não foi. Então, acredito que talvez o uso, às vezes, irrefletido por uma minoria desse arcabouço jurídico de responsabilização pela improbidade gerou talvez uma reação, e acho que o grande desafio por parte dos órgãos de controle é tentar defender uma maximização dos dispositivos em relação ao poder de responsabilização, e por parte da advocacia que exerce a defesa dos agentes públicos eventualmente representados, é entender bem as mudanças, o significado dessas mudanças e como elas podem ser aplicadas na defesa de seus clientes. E tem um campo enorme, né? Um campo enorme para avançar, para avanços, né? Seja na defesa, seja em relação aos órgãos de acusação. Por exemplo, como é que você vê as mudanças que aconteceram em relação à alteração do artigo 11, né, que trata sobre o regime jurídico de improbidade em relação aos atos que ofendem a princípios da administração? Antes de responder essa pergunta, Rony, é bom até em relação ao dolo específico deixar claro o seguinte: existem várias gradações no sistema de sancionamento, né, no direito administrativo sancionador. Então, a improbidade ela está sendo realmente reservada para os atos mais graves. Também não quer dizer que as irregularidades ou os danos causados por esse exemplo mesmo, um dano intencional, mas sem a intenção de se beneficiar ou beneficiar outrem, não quer dizer que ele vai restar impune, né? Ele vai ser punido, mas em outra instância administrativa ou civil, mas não no sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa. Em relação... Pois não? Perfeito. Que é justa. E aí eu acredito, André, que nós estamos alcançando o objetivo da definição de improbidade, inclusive traçado pelo Constituinte. Porque houve um uso, na minha opinião, abusivo da improbidade para qualquer tipo de ilícito. E não era essa a vocação da improbidade. Se eu estou falando de um dano causado à administração, eu posso ter ação administrativa, um processo administrativo disciplinar, eu posso ter, que muito nos honra também aqui a presença do professor Anderson Pedra, que também é autor na área, grande jurista, constitucionalista, que também tem livro na área de improbidade. Mas eu tenho o processo disciplinar para puni-lo eventualmente por algum dano causado, por alguma atitude ilícita. Eu tenho uma ação civil, eventualmente, para buscar ressarcimento. Em crimes eu tenho uma ação penal. A ação de improbidade ela tem que ter um locus próprio, né? Um objetivo próprio, um locus de atuação, um objetivo próprio a ser perseguido, e é justamente alcançar o desonesto, né? Aquele que exerce a função pública ou se agrega a alguém que exerce uma função pública para praticar um ato de desonestidade, né? Seja buscando enriquecimento ilícito, né? Ou gerando simplesmente dano à administração. Então, é algo mais restrito, e aquela ordinarização prejudicou, sim, eu acho que o regime, né? Mas me perdoe, continuando, em relação a essa mudança no regime jurídico de improbidade para os atos de improbidade que ofendem a princípios. O que você acha? O que você acha dessas mudanças? A lei
14.230, ela estabeleceu condutas taxativas para a configuração dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Isso já é uma mudança extremamente Enorme, né? significativa em relação ao passado. Exatamente. Houve uma preocupação legítima do legislador em proporcionar maior segurança e previsibilidade ao sistema de responsabilização previsto na lei de improbidade, né? Antes da reforma, inclusive, já existia jurisprudência que conferiu uma interpretação restritiva das condutas previstas no artigo 11, com a finalidade de evitar que as meras irregularidades e os erros de gestão fossem considerados atos ímprobos. No entanto, há uma parcela da doutrina que defende que esse enquadramento taxativo ele seria inconstitucional, por proteção insuficiente da tutela de probidade administrativa prevista na Constituição, em razão da redução excessiva que isso causa das condutas enquadráveis como atos de improbidade. Eu, pessoalmente, entendo que é possível sustentar uma interpretação conforme a Constituição da reforma, no ponto que estabeleceu a fixação das condutas taxativas, no artigo 11, de modo a permitir que também haja o enquadramento das condutas escritas nos tipos penais previstos no conceito amplo de corrupção, nos termos da Convenção de Mérida, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, bem como os tipos dos crimes contra a administração pública. Isso porque, estando a LIA inserida no microsistema de corrupção, de combate à corrupção, e considerando que no âmbito do direito sancionador o sistema de responsabilização criminal ele se reveste do mais alto nível de valoração negativa, não faz sentido que condutas descritas em tipos penais que sejam protetivos de bens jurídicos ligados à proteção à probidade não sejam também enquadráveis como atos de improbidade administrativa. Eu acho que esse meio termo ele resolveria um pouco essa questão, mas se trata realmente de uma questão muito polêmica. Sim, é um dos pontos, justamente dessas lacunas que vão gerar discussões doutrinárias, jurisprudenciais, a questão da ultratividade, que nós, obviamente, não vamos conseguir vencer aqui, mas já teve precedentes do STF, acho que o tema ainda é inconcluso, a questão da submissão de determinados sujeitos ativos, sujeitos passivos, por exemplo, em relação a agentes políticos, é um debate que já ocorria antes e agora continua ainda ocorrendo, tivemos a oportunidade de escrever muito sobre isso no livro. Acho que tem muita coisa que foi trazido de novo ao texto legal e que a construção da norma jurídica vai depender de maturação, de debates, né? Talvez até alguns precedentes recentes do STJ e do STF em breve sejam revistos. Acho que é muito importante esse bom debate, essa preparação dos agentes, agentes públicos e privados, para enfrentar esse debate, né? Mas é evidente que nós tivemos, não apenas em relação a atos que atentam contra princípios, né, mas até nos outros artigos, nós tivemos uma tipificação mais estrita, né, dos atos de improbidade. Você acha que isso pode comprometer, digamos, esse sistema jurídico em relação ao seu caráter preventivo? Né? Ou na prática a gente está chegando ao ponto... O que é que eu quero dizer? Reduzindo o temor da prática de atos de improbidade? Ou não, nós estamos chegando, sim, a um ponto de equilíbrio para evitar que um temor desmesurado gere aquilo que se chama direito administrativo do medo, né? Muito bem escrito pelo meu amigo Rodrigo Valgas, ou o apagão das canetas, né? Também escrito pelo professor Fernando Bernalha. Será que a gente não está achando um ponto de equilíbrio ou não? Nós estamos comprometendo o caráter preventivo, intimidatório, né, da norma, ou não, estamos evitando que se gere um medo que acovarde o tomador de decisão, né, que impeça a prática de decisões administrativas mais arrojadas, avançadas, gerando um prejuízo de ineficiência, às vezes até maior do que o próprio desvio moral de corrupção. Sim, a tipificação mais estrita do ato de improbidade traz uma maior previsibilidade para o sistema e para os sujeitos passíveis de praticar ato de improbidade, né? Estando alinhado assim com os princípios do direito sancionador, especialmente o princípio da tipicidade, que, ao meu ver, reforça o caráter preventivo da norma. Quanto mais precisa a tipificação,
e mais estrita a sua interpretação e deixando bem claro o objetivo de alcance das normas, da gravidade da norma, traz mais segurança jurídica. Eu concordo, sim, que isso essa tipificação mais estrita ela traz um reforço ao caráter preventivo da norma. Mas é importante destacar, no entanto, que, embora desejável, nem sempre será viável essa taxação, essa tipificação taxativa, por exemplo, das condutas. Por exemplo, o artigo 9º e 10 continuam sendo tipificações abertas, né? Embora tenha as tipificações previstas nos incisos, mas é possível você encaixar ainda no caput, como acontecia anteriormente à reforma. Perfeito. É porque princípio, além de tudo, o elenco ser exemplificativo era com devido respeito, mas era uma insegurança enorme, né? Encaixaria tudo como improbidade ali, né? Se quiser. Se deixar mais amplo, tanto é que a jurisprudência e a doutrina tiveram que fazer restrição, né? A interpretação. Isso. Eu lembro que eu brincava nas aulas, André, eu brincava nas aulas o seguinte, que se o cara pegar o telefone da repartição e ligar para a namorada, seria ato de improbidade por ofensa a princípio, né? Do jeito que estava a época. Usar o Wi-Fi do órgão para mandar um WhatsApp, daqui a pouco já... O quadro normativo deixava aberto dessa forma. Né? Então, acho que a intenção foi realmente restringir. Agora, tem que achar, como você bem falou, o ponto de equilíbrio. Né? E aí, a gente já está... A mudança da lei foi em 2021. Nós já tivemos alguns precedentes do STF, do STJ muito relevantes no tema. Parte da mudança da lei, inclusive tem a aplicação retroativa a processos anteriores ainda iniciados sob o regime antigo, mas até pela tua atuação enquanto juiz federal, né? Quais os desafios que você tem visto na atuação do Ministério Público e também dos advogados de defesa para a aplicação desse novo regime, né, das mudanças desse novo regime? E aí eu quero destacar um ponto, né, um ponto em específico. A questão da produção de prova, já que se fala no elemento subjetivo agora. Como você tem visto? Se você puder, óbvio, sem citar casos, obviamente, mas como você tem identificado a postura de membros do Ministério Público, a advocacia privada na defesa desses autores diante dessas mudanças da lei? Você tem sentido que há uma certa ainda lacuna, uma incompreensão, às vezes até uma ausência de preparo suficiente no entendimento dessas inovações legislativas? A exigência do dolo específico para a configuração da improbidade administrativa vai certamente exigir do Ministério Público um maior ônus probatório, né? Especialmente em relação aos atos de improbidade que cause prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da administração pública. Eu falo em relação a esses duas modalidades, porque em relação à improbidade que importa enriquecimento ilícito, não traz, em regra, impactos significativos, não, porque basta você, uma vez comprovando o aferimento da vantagem devida, já vai restar invariavelmente caracterizado o dolo específico exigido pela lei, ao meu ver. Então, o maior desafio que o Ministério Público tem, que é realmente a produção de provas sobre essa intenção do agente público de obter proveito ou de benefício indevido para si ou para outrem, que foi acho que a grande mudança em relação ao dolo específico, é exigir em todas as modalidades que para a caracterização da improbidade tem que ter obtenção de proveito ou benefício indevido para si ou para outrem. Então, a prova dessa intenção, se a pena tornar impossível a produção, ela tem que ser extraída das circunstâncias do caso concreto e não da mente do agente público, que, seguindo esse caminho, se mostra viável a comprovação realmente do dolo específico, mas realmente vai causar um ônus muito grande para o Ministério Público. Você tem sentido isso? E aí, retornando, você tem sentido que ainda há uma lacuna de compreensão também pelos advogados de defesa em relação a essas mudanças? Porque, por exemplo, eu estava conversando recentemente com uma amiga e ela se queixando de um processo de um cliente dela que há muito tempo tramita em relação à improbidade, e eu, rapidamente falei, não, me passa os detalhes, vamos dar uma olhada aqui. E disseram, olha, você consegue
não houve trânsito julgado. Você consegue reverter tranquilamente esse processo hoje por conta da aplicação da nova lei. Você já pode pedir, inclusive, a conclusão do processo, porque não pode mais continuar, não cabe mais a responsabilização. E ela não sabia, né? Ela não tinha esse conhecimento. Tem acontecido isso? Por exemplo, em alguns casos, o próprio Ministério Público está pedindo a retirada do processo, a conclusão do processo, porque por reconhecer que não cabe mais a responsabilização pela ausência do elemento subjetivo, né? E por não ter ocorrido ainda o julgamento. Você tem sentido uma certa lacuna ainda dos advogados de defesa sobre a devida compreensão das mudanças que ocorreram na nova lei? Sim, eu acredito que todos os agentes, né, os operadores jurídicos ainda estão se ambientando com a legislação. Realmente não há ainda um quadro mais claro a respeito da aplicação da norma. Há um déficit realmente de conhecimento das profundas mudanças que ocorreram na LIA, né? Isso é notável. Eu tenho alguns temas que eu ainda penso que vão exigir, assim, já começaram a ser discutidos, por exemplo, a questão da própria retroação. Eu tenho uma dificuldade em admitir o raciocínio de que, mesmo com o trânsito julgado, eu não poderia ter retroação da norma benéfica. Eu conheço a decisão do STF, do ministro, proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu entendo que em algumas situações, né, como, por exemplo, aquele tipo que não foi mais admitido pela legislação a punição culposa, né, pela modalidade culposa. Não faz muito sentido que alguém que tenha sido condenado, na minha opinião, na modalidade culposa, quando o ordenamento jurídico diz, olha, esse tipo de ato ilícito culposo não cabe mais a responsabilização por improbidade, ele continue sendo punido. Né? Mas a gente já tem algumas balizas definidas pelo STF, talvez, provavelmente, sejam em algum ponto com a declaração agora de inconstitucionalidade, né, ainda na Lei 8.429, ainda na redação originária da modalidade culposa, o STF reconheceu, né, há pouco tempo a inconstitucionalidade, e isso vai resolver um pouco o problema, né? Porque aí você não aplica a retroatividade da lei, mas você reconhece que ela era inconstitucional à época. Então vai ser possível entrar com ação rescisória agora, né? Então isso já melhora bastante. Mas em relação às outras alterações, por exemplo, do artigo 11, isso torna realmente incompreensível que só por conta do trânsito julgado você retroage ou não, né? Realmente é difícil sustentar isso. Interessante essa sua ponderação. E outra ferramenta, uma ferramenta em que se pode adotar para quem está defendendo, comentando também com outro colega recentemente de uma condenação também por ação de improbidade ao dono de uma empresa e que, pelo que foi narrado pelo meu amigo advogado, claramente foi alguém que cometeu uma leve falha, nada com desonestidade, né? Foi condenado à improbidade na modalidade culposa e sofreu aquela sanção de afastamento das contratações públicas, né? Então isso estava prejudicando, a empresa dele estava quebrando, ele já tinha inclusive pago multa, indenização, ressarcimento, tudo, mas continuava com prejuízo, embora fosse inclusive um processo desse em que o alegado dano tinha sido muito baixo e imediatamente recomposto por ele, né? Então eu percebi na conversa com esse meu amigo que há uma lacuna, inclusive dos advogados que defendem os acusados, né, para interpretar bem a inovação legislativa, para pleitear, quando é o caso, né, a sustação, a conclusão desses processos pela impossibilidade ou mesmo levantamento de uma sanção ainda aplicada e não transitada em julgado, né? Houve uma mudança também muito forte em relação à própria atuação da advocacia pública, né, na lei de improbidade administrativa, né? Você acha que teve algum impacto mais relevante, André, tanto na atuação ativa como até o risco de responsabilização dos membros da advocacia pública, pareceristas, assessores jurídicos? Em relação à atuação da advocacia pública, realmente a reforma trouxe uma mudança
muito grande, né? Que foi a reforma tinha excluído a legitimidade ativa da pessoa jurídica interessada, por intermédio da advocacia pública ela é representada, né? E passando a conferir a legitimidade exclusiva ao Ministério Público. No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos da reforma e restaurou a legitimidade ativa da advocacia pública. Então, nesse ponto, continua do jeito que estava antes. A advocacia pública pode propor a ação de improbidade por ato de improbidade administrativa. Além do mais, não houve também sensíveis alterações em relação à atuação da advocacia pública quando o Ministério Público for autor da ação. Então, embora ele tenha mudado o dispositivo, que a advocacia, a pessoa jurídica interessada, ela pode intervir no processo, o entendimento da doutrina é que, e eu concordo, é que a advocacia pública ela pode atuar na posição parcial, ou seja, ao lado do autor, do réu, ou mesmo ficar neutra, como acontecia anteriormente. Então, não vejo muito impacto em relação à atuação da advocacia pública nesse ponto, não. Em relação aos pareceristas, a gente tinha o entendimento, em regra, ele não responde, né, por ato de improbidade administrativa, já que o parecer é um ato enunciativo e que depende de um futuro ato administrativo decisório para ter produção de efeitos externos. No entanto, tinha o entendimento de que quando ele fosse, a conduta do parecerista fosse pautada por dolo ou culpa grave, ele poderia responder por improbidade administrativa. Com a extinção da improbidade culposa e a exigência agora do dolo específico trazido pela reforma, então esse entendimento ele tem que ser atualizado, né? Ele tem que somente é possível agora admitir a responsabilização do parecerista quando ele praticar, somente no caso em que ele praticar uma conduta caracterizada por dolo específico. Não cabe mais culpa grave, nem o dolo genérico, né? Perfeito, e acho que é isso mesmo, até porque só veria se ele emitiu o parecer para busca daquele ato de improbidade, o que realmente trará um ônus de prova bem mais complicado para o acusador. Se ele fez um parecer de forma desleixada, imprudente, mas ele não queria beneficiar ninguém ou ter um benefício para si ou para outra, não vai ser. Anteriormente era improbidade isso. Isso. Agora não vai ser mais. Não caberia improbidade. Tem algumas posições do STF, você citou essa agora. Eu, particularmente, óbvio, enquanto advogado da União, na época, eu dizia, puxa, perdemos essa prerrogativa interessante, mas me parecia ser uma posição do legislador, né? Eu particularmente não... Tiveram algumas mudanças, algumas posições do STF em relação ao texto da lei, na análise da constitucionalidade, que eu tenho que admitir que elas passaram, na declaração da inconstitucionalidade, elas passaram ou ignoraram que foi uma opção legítima do legislador, né? Isso acho que é um problema institucional que a gente vive hoje no Brasil, em que às vezes, notadamente o STF, ele avança sobre uma pauta definida pelo legislador, na minha opinião, não respeitando bem o exercício dessa competência legislativa. Um deles é esse, eu acredito, mesmo não gostando, acho que foi uma opção do legislador, acredito que o monopólio da ação deveria ficar realmente com o Ministério Público, e o outro, é um tema que a gente certamente vai falar muito lá no curso, era a regra que tem uma regra similar na lei de licitações, que estabelecia o direito de defesa, né, pelo agente público se ele tivesse o respaldo da assessoria jurídica, né, o direito de ser defendido. E houve uma posição já do STF em relação à lei de improbidade pela inconstitucionalidade, é algo que eu praticamente discordo. Acho que os argumentos contrários são corporativistas das procuradorias estaduais, até os entendo, né? Mas acredito que o texto nada trata de organização administrativa das procuradorias. Na verdade, o texto estabelece um direito ao agente público, né? Direito ao agente público. Se ele praticou um ato lastreado numa manifestação do corpo jurídico da organização, que disse que aquele caminho era legítimo, era jurídico, era legal, ele tem que ter o direito de ter a proteção, porque me parece que isso é um reflexo até da própria impessoalidade, do princípio da impessoalidade. Se eu pratiquei um ato administrativo calcado
na posição da organização de que ele era legítimo, que ele era legal, de que ele era jurídico, caso uma outra organização entenda que ele não era, e é legítimo que ela tenha uma interpretação diferente, aquela que me deu o esteio para definir que ele era legítimo tem o dever de me defender, de defender a posição, porque ela está defendendo o próprio ato. Tá? E essa retirada me parece que foi uma incompreensão do STF, na minha opinião, uma incompreensão do que significa aquele dispositivo. Perfeito, amigo. Concordo plenamente. Mas, meu amigo, vamos avançando, a gente está chegando já perto do final. Eu sei que você está na correria, né? O André é tanto como advogado da União e agora como magistrado federal, é daqueles que realmente veste essa missão, e a magistratura é uma missão, o André sabe, tanto que eu nunca fiz concurso para magistratura, porque para mim é uma missão que eu acho muito mais fardo para os bons juízes, como é o seu caso, meu amigo André. A magistratura é mais fardo do que profissão, né? Porque ela é um grande sacerdócio. Não vou falar fardo, ela é um grande sacerdócio. Para um bom juiz, a magistratura é um grande sacerdócio, né? E eu não tenho vocação para sacerdote, então nunca almejei esse cargo, mas tenho uma grande admiração, tá? E sobretudo quando vejo bons magistrados como você, tenho um grande orgulho da nossa amizade e do seu papel, da sua atuação, meu amigo. Mas, voltando ao tema de improbidade, para a gente chegar na nossa derradeira pergunta, você acha, na sua opinião, que para os profissionais que atuam nessa área, né, seja acusando, ajuizando as ações, seja na defesa dos agentes públicos, agentes políticos, qual a grande importância, até pela experiência do que você tem vivenciado enquanto magistrado federal, qual a importância de se capacitar? Qual a importância de entender bem as mudanças geradas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230 de 2021? A capacitação sobre a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, além de permitir uma atuação com maior segurança jurídica, permitirá um aprofundamento técnico em tema que demanda um conhecimento interdisciplinar, com manejo de diversos ramos do direito, o que possibilita uma formação diferenciada. Isso é uma característica da improbidade, né? Ela atua com vários ramos de direito ao mesmo tempo. Quase o pessoal fala que você se forma como um profissional multitarefas, né? Realmente é muito... você traz um conhecimento muito amplo do direito, estudando a improbidade administrativa. E, além do mais, por se tratar de uma legislação recente, como você mesmo pontuou, muita gente ainda desconhece o conteúdo das mudanças da improbidade. A capacitação ela permite que o profissional participe da própria formulação da interpretação dessas normas, que ainda estão em construção. Acho que isso é um diferencial muito grande de quem se capacita nessa área. Ele vai construir a interpretação da legislação que ainda está em formação. Ela não está concluída ainda. O intérprete ele trabalha, né? Na hermenêutica jurídica, o intérprete termina a norma, né? Iniciada pelo legislador. Então, por tudo isso, eu entendo que é de suma importância a capacitação sobre as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. Também, amigo. A verdade é o seguinte, é que a norma jurídica está sendo construída, né? Duas legislações, inclusive duas importantes, relevantes mudanças legislativas em 2021, a nova lei de licitações e a lei 14.230 que, digamos, criou a nova lei de improbidade, porque houve uma mudança estrutural tão forte que não é exagero falar que é uma nova lei de improbidade, né? É uma nova lei com o mesmo número, né? Com o número antigo. Perfeito. É uma nova lei com o mesmo número. Houve uma grande, digamos, plástica estrutural na Lei 8429, né? E essas duas leis tão importantes, aprovadas em 2021, como você falou, a norma jurídica ainda está sendo construída.
Nos dois casos, a norma jurídica está sendo construída. Uma coisa é o texto legal, outra coisa é a compreensão do que deve ser o direito a ser aplicado nas situações concretas, ao interpretar-se, ao aplicar-se aquela lei. A norma jurídica vai sendo construída e concordo contigo. Bons operadores do direito, seja no polo da acusação, seja no polo da defesa, vão ser os grandes responsáveis pela construção dessa nova lei de improbidade, né? E é esse, pessoal, para todos vocês que estão assistindo agora ao vivo ou vão assistir essa live gravada aqui ou no YouTube, é esse o objetivo do curso Premium Lei de Improbidade Administrativa. É termos um ambiente de alto debate, de boas discussões, né? De troca de experiências, de troca de bons materiais, de interação, não apenas nas aulas ao vivo com os professores e autoridades convidadas, mas também no grupo de discussão com os professores, os monitores presentes, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar a essa evolução do debate sobre a aplicação da, digamos, nova lei de improbidade, né? Então, quero aproveitar, antes de passar a palavra para a conclusão, André, quero agradecer muito, tá, o teu convite, não apenas para a live aqui, mas para estar coordenando esse curso. Eu sei que você é muito atarefado, está sempre assoberbado dentro da magistratura, e eu não lançaria esse curso se não fosse com você. Tenho certeza que será uma grande oportunidade para que a gente tenha esse ambiente de bom debate, de boa discussão sobre a aplicação da nova lei de improbidade. E repito, a todos aqueles que queiram, que tenham interesse, nessas 48 horas nós estaremos com desconto de 40% para acesso a esse curso. Falem com a equipe do Grupo Centro, 40% para a questão desse curso. E todos os inscritos receberão gratuitamente, além de todos os materiais, né, das aulas, receberão gratuitamente, do plantão de dúvidas, além de tudo isso, receberão gratuitamente um exemplar da nova edição do nosso livro Lei de Improbidade Administrativa Comentada. Livro que, como eu disse, o grande mérito desse entrevistado de hoje, né, o querido amigo André Jackson, né, que foi realmente Perdi o áudio, Rony. de antemão já agradecendo muito a tua presença e o teu aceite ao convite para a coordenação do curso. Amigo, muito obrigado. Eu fico, como eu já reitero novamente, a honra de participar da coordenação do curso juntamente com você. Realmente, além do grande profissional que você sabe que eu lhe admiro, a pessoa humana que você é também. Nós somos amigos há muito tempo e eu fico muito orgulhoso de ter você como amigo e aqui ainda mais junto agora nesse projeto, né? E quero deixar aqui o convite para todos que puderem participar do curso, fica o convite e estou à disposição para vocês e para todos. Valeu, meu amigo. Quero mandar um abraço para todos os que participaram aqui da live ao vivo, comentando, um especial ao querido amigo Anderson Pedra, né, que estava aqui comentando, veio aqui, nos honrou muito com a presença. Muito obrigado por estar sempre presente, meu irmão. Ao Vladimir, querido grande professor também, né, do perfil Gestão Eficiente. Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes. E se você conhece alguém que está precisando se preparar, se capacitar nessa área, pode indicar esse nosso curso. Eu tenho certeza vai ser muito importante para que esse profissional alcance uma maior qualificação numa área tão interessante e cheia de oportunidades, diante, sobretudo, do caráter, da natureza das mudanças que ocorreram na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa. Então, querido amigo André, fica com Deus, um abração na família, tá bom? Carla, as crianças, desejo tudo bom para você, meu amigo. Uma grande honra estar com você nessa jornada, tá bom? Forte abraço.